Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro da nossa série Carreira e Empreendedorismo aqui na Digital Edu. É um prazer ter você aqui com a gente novamente, né, para adquirir novos conhecimentos, se desenvolver, se capacitar para o mercado de trabalho e também para a vida pessoal, né? Muita coisa que a gente aprende aqui para as nossas vidas profissionais, a gente acaba aplicando também nas nossas vivências em todos os contextos. E antes de chamar aqui o nosso participante de hoje, nosso convidado especial, eu quero dar algumas mensagens e lembretes para vocês. A partir de ontem, desde ontem, nós lançamos a funcionalidade nova aqui, que nós vamos disponibilizar para cada um de vocês o certificado de participação desta live, deste webinar, que acontece exclusivamente dentro da plataforma Digital Edu, tá? Então, se você tem algum amigo de trabalho, compartilhe com ele, algum amigo de faculdade que precisa também de horas complementares, né? Você pode mandar também para ele o nosso site, digitaledu.com.br, para ele poder participar aqui e ter aí contato a mais esta novidade da plataforma. Então, lembrando que todos os dias, então hoje, por exemplo, nós vamos até por volta das 9 horas, e nesse momento, no finalzinho do nosso encontro, eu vou colocar no chat para vocês um link. Esse link, ele é por token. Então, a pessoa, além de precisar estar logada na plataforma, tá? Se ela fizer o acesso, por exemplo, fora da plataforma, vai dar uma mensagem que ela tem que estar logada. Então, ela tem que estar logada aqui na plataforma. E esse token só vale até o término da live. Esse token expira rapidamente. Então, assim que eu falar para vocês, fiquem atentos ao chat, que eu vou colocar esse link com token único. Vocês vão clicar ali. Se você não participou ontem, você vai ter que colocar o seu nome completo ali, é, como você quer que saia no certificado. Por que a gente pede isso? Porque as pessoas, quando fazem cadastro em plataformas, ou para ver eventos, ou para cursos, colocam primeiro e último nome, primeiro e segundo nome, às vezes coloca até, já tem casos aqui de apelido, né, como ele é reconhecido. Então, aqui a gente acha legal, é elegante, até para você, para poder compartilhar isso com a empresa, compartilhar isso com a faculdade, ter o seu nome completo ali, tá? Isso é uma dica pessoal. Então, você vai ter a oportunidade de mudar apenas uma vez. Então, vamos supor que você preencheu o seu certificado hoje, colocou lá o seu nome como você quer que saia. Amanhã, quando você acessar, já está travado. Então, amanhã você, para emitir, já vai buscar o nome que você preencheu para emitir o certificado de ontem. Então, aí não tem como alterar mais. Então, tome cuidado na hora de preencher o seu nome para o certificado de hoje, tá bom? De amanhã já não vai ter jeito mais, por exemplo. Semana que vem também não. É uma vez só. Então, se você tiver feito por alguma coisa, algum erro, aí você vai ter que entrar em contato com a equipe da Digital Edu, tem um link de suporte técnico aí, mas tome cuidado, preencha corretamente, que seu certificado vai ficar top. E ele é validável, tá? Na página principal da Digital Edu tem lá verificar certificado. Então, a instituição de ensino, por exemplo, ela pode escanear o QR Code que está no certificado e colocar o código que é código do certificado. E vai dar ali se o certificado é válido ou não. E vai trazer uma cópia do certificado de participação do aluno, beleza? Ok, sem delongas aqui, nós estamos aqui para conteúdo, para bate-papo, para conhecimento. Eu quero chamar aqui no palco agora Hélio Carvalho, do Grupo Atua. Boa noite, Hélio. Boa noite, Wagner. Tudo bom? Tudo jóia, é um prazer ter você aqui com a gente, né? Quero agradecer também não só a você, mas ao Rafael Boldrini, que está com a gente também aqui ao vivo, assistindo, e que nos conectou, né? Trazendo aí essa oportunidade de ter você aqui com a gente hoje na Digital Edu, tá? Maravilha. Rafael é um grande conector, né? Ele é, Isso, cara, um exímio networker. maravilha, tá aqui no chat, ó. Que Tema imperdível, vamos juntos, é isso aí. maravilha. Ô, Hélio, fala pra gente, antes da gente começar, quem é o Hélio Carvalho? Maravilha. Bom, boa noite a todos. Eu sou Hélio Carvalho.
Hoje eu estou como diretor de operações do Grupo Atua, sou sócio fundador do grupo, junto com a Dilson, que hoje é o CEO, o diretor executivo do grupo. E hoje eu cuido de várias áreas aqui internamente. Eu sou psicólogo de formação, minha trajetória profissional iniciou-se na área de RH, de recrutamento e seleção. E o tema é bem pertinente de carreira, eu acho que eu passei por todas as fases de carreira, né? Então, minha carreira iniciou no comércio, depois de alguns anos no comércio, entrei para a atividade já na minha área, como estagiário, de estagiário fui auxiliar, de auxiliar fui assistente, de assistente fui analista, até abrir meu próprio negócio e hoje lidero aqui algumas operações à frente de uma equipe. E hoje o Grupo Atua tem mais de 50 colaboradores, né? Rio, São Paulo e Curitiba. Que maravilha, excelente. É um prazer novamente, né, e estendo aí a gratidão a todo o grupo Atua. Então, assim, inicialmente, o Hélio, Uhum. a ideia aqui é trazer alguns insights para os participantes, né, nós temos aqui pessoas que estão em recolocação, pessoas que já são profissionais, mas Uhum. estão sempre atentos às novidades aí, porque para arrumar um bom emprego basta estar empregado, né, a gente tem que tomar cuidado com isso, que a gente não pode mesmo Uhum. estando empregado em alguma instituição, né, que dá dando certo, a gente Uhum. tem que realmente ficar de olho no mercado. A gente não pode simplesmente passar a olhar o mercado quando tiver em baixa, não estou gostando mais. Não é bem Uhum. assim, né? Porque oportunidades aparecem a hora que você não está esperando. É até muito similar ao mercado financeiro, né, Wagner? Assim, quando o mercado está em baixa, quando o mercado está em alta, e assim funciona na empregabilidade. Existe um dado, quando você está desempregado, quando você vai buscar uma recolocação, a sua remuneração ela tende a ser de 20 a 30% menor do que o seu salário anterior, né? Agora, quando a gente fala de empregabilidade, é, é muito importante que a gente cuide de todas as etapas e todas as fases que a gente está dentro de uma organização. Cuidar da entrada de qualquer empresa é um grande processo, é um grande desafio. E o mais desafiador é o cuidar da saída. Então, eu tenho N cases, N exemplos de profissionais hoje que são sócios aqui do grupo, que são meus sócios hoje, que só se tornaram sócios porque lá atrás cuidaram da saída, e eu não estou nem falando que são ex-funcionários meu, não, mas de mercado. Eu tenho um case até da Adriane, trabalhávamos numa mesma empresa, éramos de setores diferentes, e anos depois, depois que eu já tinha aberto aqui o Grupo Atua, já estava aqui no nosso desafio, a gente se esbarrou, tomamos um café, e ela foi uma profissional tão digna, tão exemplar, que eu não precisei trabalhar diretamente com ela para saber que era uma pessoa confiável para assumir um desafio com a gente. Então, para a gente parar para pensar o quanto é que a gente cuida de todo o nosso processo dentro de uma empresa, no início, no decorrer e na saída, porque deixar portas abertas, a gente está falando aqui de empregabilidade, e um dos grandes fatores para a gente conseguir uma boa colocação, uma nova posição no mercado, ou uma recolocação, é o network. Primeira frase que a gente falou aqui foi network. Network não é o antigo QI, que o pessoal fala, tem que ter o QI. Isso não, vou dizer que não exista, mas não é o caminho correto para se buscar uma nova posição no mercado, um novo emprego, mas sim o network. Esse é um grande ponto aí de cuidado e de atenção que é importante que todos tenham. Que ótimo, maravilha. E vamos assim, só para o pessoal entender, conhecer um Uhum. pouquinho, né, do Hélio. Uhum. Como é que foi a sua trajetória, Hélio, até se tornar, né, você o diretor de operações, sócio Uhum. fundador do Grupo Atua, e o que Uhum. que te motivou a entrar na área de recrutamento e seleção, cara? Nossa, isso aí a gente vai lá atrás, hein? Tem muita história aí tentando resumir essa história, mas assim, muito bacana. Eu comecei minha carreira no comércio, né? Então, todo jovem ali, antigamente, né, da minha geração, ou você trabalhava em shopping, ou você trabalhava com telemarketing. Então, eu passei por toda essa jornada. Eu
sou psicólogo de formação, a faculdade que eu optei por fazer foi em psicologia. Eu tive uma experiência muito positiva com o psicólogo, com o terapeuta, e falei assim, poxa, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, assim como essa psicóloga, né, como essa referência para mim fez diferença na minha vida. E aí eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, na verdade, não conhecia sobre RH, não conhecia sobre a área de gestão de pessoas. E eu sempre fui muito ávido, sempre quis muito, muito trabalhar. E no primeiro período da faculdade, eu falei assim, vou procurar estágio. Aí o pessoal, não, é muito difícil conseguir estágio no primeiro período. Eu falei, não, mas eu vou, é difícil para as outras pessoas, eu vou, ou não eu já tenho. E aí eu consegui meu primeiro estágio procurando no jornal. Hoje em dia não se procura mais emprego no jornal. Existem outras ferramentas e outros meios Já que a fiz gente muito utiliza. isso. Já fiz muito isso. Já, quem nunca, né? Então, eu procurei meu primeiro estágio e eu lembro até hoje dessa gestora, falou assim, olha, você está fazendo psicologia com outro olhar, com um olhar clínico, e a vaga que eu tenho é para a área de RH, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei assim, não, eu quero, preciso ser remunerado, eu quero entrar na área. Ela falou assim, olha, só tem um perigo, é o mosquitinho do RH picar e entrar no teu sangue aí, essa área que é uma área encantadora e apaixonante. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiz esse meu primeiro estágio, era uma ONG, trabalho assim incrível que nós fazíamos lá. E de lá eu fui para uma multinacional, olhando para o mercado, inclusive a instituição de ensino teve um papel fundamental para isso, onde eu, acessando ali o portal de carreiras, eu consegui ter acesso a essa vaga e entrei, só que eu não estava preparado, Wagner. Não estava preparado. Eu saí de um ambiente muito diferente, fui para um mundo completamente diferente do mundo do qual eu estava acostumado. Eu sempre brinco, né? Só o valor do vale-refeição que eu recebia nesse segundo estágio era a minha bolsa estágio do local que eu estava. Então, assim, meu Deus do céu, uma coisa maravilhosa. Só o vale-refeição já pagava toda a bolsa que eu recebia. E aí eu fiquei nesse estágio, foi um período curto, fiquei 3 meses apenas. Eu recebi feedbacks muito importantes para a minha carreira, que eu levo comigo até hoje, mas eu realmente não me adaptei e saí. Né? Saí desse estágio, penei bastante. Então, quem tiver alguém aqui online assistindo que está nessa fase de procurando emprego, eu sei exatamente o que é isso. Já fiquei muito tempo nessa cadeira e comecei a procurar estágio e não conseguia. Isso foi, acho que em junho, né? O mês de junho, julho aproximadamente. E aí eu me coloquei um prazo. Eu falei assim, olha, eu tenho até novembro para conseguir um estágio. Se eu não conseguir o estágio, eu vou fazer um extra Natal novamente. E aí eu não consegui o estágio, fiz o extra Natal, fiquei mais um período ali, não sei se hoje ainda acontece, do shopping ficar 24 horas aberto. E no primeiro dia útil do ano seguinte, isso foi em 2007, né? Tem tempo, né? Estou entregando a idade já, né, Wagner? Primeiro dia útil de 2007, eu consegui um outro estágio, e aí foi onde eu consegui me desenvolver bastante, já era uma consultoria de RH, e aí lá passei como estagiário, auxiliar, assistente, analista, até que eu resolvi cuidar também da minha carreira e cuidei da minha saída, e saí dessa empresa para abrir o meu próprio negócio, né? Então, eu abri já uma consultoria de RH, que hoje se chama, dentro do grupo Atua, se chama Atua Seleção e Desenvolvimento, mas antigamente ela se chamava Qualitar RH. Então, quem está aí no chat, se já ouviu falar em Qualitar RH, Qualitar RH agora faz parte do grupo Atua e o nome é Atua Seleção e Desenvolvimento. Então, essa foi a jornada, mas dessa data de abrir a consultoria para a etapa de hoje, como diretor de operações, também tem um longo caminho. Porque quando eu iniciei empreendendo, eu não sabia o que era ser empresário, eu não sabia o que era não ter vale-refeição, o que é não ter vale-transporte, é você ter que ter uma gestão ali completa, gerir suas finanças, você aprende a vender, você aprende um pouquinho de financeiro, você tem que entender de marketing, você tem que entender de várias áreas ao mesmo tempo, e ao longo dessa jornada, né, eu comecei com a Dilson, que é meu sócio, hoje diretor executivo do Grupo Atua, e
nesse período, ele vendia e eu entregava. Então, era quase uma equipe, né? Então, o Adilson fazia o processo de venda, ele já tinha a empresa de contabilidade, que é a tua consultoria contábil, e eu fazia a entrega. Só que, dentro aqui do nosso papo de empregabilidade, sobre carreira, a gente não pode ficar parado, né? Então, eu me desenvolvi, evoluí enquanto profissional, enquanto pessoa, e eu comecei a me desenvolver em outras áreas. Então, acaba que a área comercial é uma coisa que sempre percorreu no meu sangue. Meus primeiros empregos foram na área comercial. E uma coisa que eu aprendi é que a gente não para de vender nunca, né? Independente, já assim, uma primeira dica aqui que se eu puder dar para quem está nos assistindo, uma coisa que a gente sempre vai ter que fazer é vender. Ah, mas eu não trabalho vendendo um produto. A gente trabalha vendendo a nossa imagem, o nosso posicionamento, o que a gente acredita, a gente vende projetos, a gente nos vende para uma promoção futura. Uma entrevista nada mais é do que um grande processo de vendas. Sim. E se você Dos não dois soubesse lados. ven e se você não soubesse vender de forma correta, Aham. você não vai ser bem visto do outro lado, né. Exatamente. E se você parar para olhar, Wagner, dentro de um processo de seleção, os dois lados estão vendendo. A empresa está vendendo, ela está vendendo um sonho. Ela precisa vender a vaga, precisa vender a empresa. E do outro lado, você tem um candidato que precisa se vender enquanto profissional, enquanto candidato, enquanto uma pessoa capaz de contribuir com aquela organização. Então, resumindo assim, muito, acho que só falar dessa jornada aí talvez daria quase uma hora falando, então estou resumindo bastante. É, e aí, passando aí por essa evolução do Grupo Atua, hoje o Grupo Atua tem mais de 50 colaboradores. O grupo cresceu, então quando nós começamos era apenas Qualitar, consultoria contábil e Qualitar recursos humanos, aí fizemos o processo de rebranding. E ao longo dos anos, ao longo desses 12 anos, outras marcas chegaram, outros modelos de negócios foram sendo inseridos aqui dentro do Grupo Atua. Então, nós implantamos um centro de serviços compartilhados, e daí que começou a surgir essa estrutura de governança corporativa. A gente está nessa fase aí já tem uns 3 anos aproximadamente, do Adilson como diretor executivo, como diretor de operações. Então, a gente tem uma área comercial que atende todo o grupo, a gente tem uma área de marketing que atende a todo o grupo, a nossa área de gestão de pessoas é uma área dentro de um conceito de centro de serviço compartilhado que suporta, né, que atende a todas as verticais do Grupo Atu, e aí se viu essa necessidade e a evolução para esses cargos. Que maravilha, maravilha. Eu gosto muito de ouvir cases, viu, Hélio? Muito bom, isso aí incentiva, né, as pessoas, muitas pessoas se identificam com Uhum. aquela trajetória, né. Mas agora vamos pensar um pouquinho aqui para um outro lado, né, na sua visão, o que faz um candidato em um processo seletivo, eh como é que eu vou dizer assim, em áreas que estão em transformação constante, né, Uhum. tecnologia, por exemplo, o que que faz ele se destacar, o Hélio? Tá. Essa é uma pergunta que tem algumas respostas que parecem muito óbvias, tá? E eu tento sair um pouquinho do óbvio. É, Você falou um termo tecnologia, tá? E talvez quem esteja do outro lado fale assim, poxa, mas eu sou da área comercial, eu sou de faturamento, eu sou de financeiro. O pessoal fala tanto de tecnologia, será que eu tenho que me tornar um desenvolvedor? Será que eu preciso me tornar um cara de designer? Será que o que eu preciso fazer? Eu tenho que abandonar minha carreira para me tornar um profissional de tecnologia? Então, não é essa linha, tá? Quando a gente fala de tecnologia, é uma tecnologia em função daquilo que você desenvolve, em função daquilo que você faz. Por que eu estou trazendo esse ponto, tá? É, Lá no meu início de carreira, né, voltando lá para a época de shopping, da área comercial, eu estou falando aí, sei lá, quantos anos atrás, 20 e poucos anos atrás, falava-se muito da área de TI. TI. E todo mundo tem que trabalhar com TI, porque tudo vai ser computador. E eu não tinha a menor habilidade para lidar com computador, fazer manutenção de micro, aí tinham aquelas escolas, né, que faziam os cursos de manutenção de micro, aquela coisa toda. E a área de tecnologia ela não é para todo mundo.
Assim, da mesma forma que trabalhar com TI, trabalhar com programação, lá da minha época, também não era para mim, não foi para mim. Mas isso não quer dizer que eu não precise entender de tecnologia. É fundamental. Hoje a gente fala muito sobre inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial ela vai me ajudar no dia a dia? Então, Wagner, hoje tem software para tudo que a gente possa imaginar. Se a gente pensar numa coisa aqui, pesquisar, alguém já fez ou está fazendo. Se não, corre para construir, porque pode ser uma baita de uma oportunidade. Então, em todas as áreas que eu conheço, você tem ferramentas que vão potencializar a sua produtividade, vão potencializar o resultado daquilo que você faz. Então, ter um olhar tecnológico, uma orientação para análise de dados, uma orientação para tecnologia, eu vejo que é um ponto fundamental para qualquer área. Então, o pessoal que está assistindo, quando a gente fala de tecnologia, não é que você tenha que se tornar um desenvolvedor, um back-end, um front-end, um Python. Não necessariamente. Quem tem essas habilidades, ótimo. Corre atrás, busca, porque existem muitas oportunidades. Agora, independente de você ser um profissional de tecnologia, é importante você analisar e ver o que existe que eu possa automatizar, que eu possa melhorar o meu processo. Tá? Como que a minha área de atuação, né, está Isso, trabalhando a tecnologia? Quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas, né? E assim, exatamente. igual é a mesma coisa que pessoas que querem trabalhar com gestão de projetos, com planejamento, sendo mais específico, e não entender de Excel, Project, por aí vai, Não né? tem nem como sair de casa. Não tem como. Mas você entende? Não faz sentido. Agora, por exemplo, eu não sou um cara expert em Excel. Uhum. Eu sou um cara muito voltado para a tecnologia. Então, eu não preciso saber manipular o Excel. Mas eu entendo da importância dele para o meu trabalho. Eu entendo que existem ferramentas que vão me agregar e fazer com que algo que talvez demorasse 1, 2 horas para fazer, se eu utilizar a ferramenta adequada, eu de repente faço em 15 minutos, em 20 minutos ou 30 minutos. Né? E aí, só para concluir ainda a Uhum. resposta que eu falei para sair um pouco aqui do óbvio, em alguns processos seletivos eu faço essa provocação. Tá? Você já parou para pensar, Wagner, o porquê que uma empresa contrata alguém? Assim, nesse ponto, não. Na minha ideia é porque está precisando de força de trabalho, basicamente isso, né? Perfeito. Para Sua crescer resposta junto. está correta também. Mas qualquer empresa, qualquer área, qualquer gestor, ela só contrata um profissional porque ele tem um problema que precisa ser resolvido. Se a empresa não tiver problema para ser resolvido, ela não contrata ninguém. Ela muda uma pessoa de área, coloca outra, redistribui atividade, mas ela tem um problema. Qual que é o problema que ela precisa resolver? E aí tem um dos fatores que são fundamentais, que é o autoconhecimento. Qual que é o problema que eu sou bom de resolver? E aí a gente minimiza muitas frustrações quando a gente sabe qual que é o problema que nós somos bons em resolver. Você trouxe o exemplo do gestor de projetos, né? Se eu não tenho paciência, se eu tenho dificuldade de concentração, se eu tenho não, eu tenho muita dificuldade de manipular processo, mas alguém me disse que trabalhar com gestão de projetos é a profissão do futuro. E aí eu vou e aposto todas as minhas fichas e faço curso e procuro e faço há uma tendência de você não performar nessa área ou pode até performar e provavelmente vai pagar um preço muito caro por isso, né? As doenças sociais, né? Estresse, ansiedade, que né? Ninguém tem isso, né? Só acontece na família dos outros, né? Então eu vejo Com que é muito certeza. importante esse autoconhecimento e saber o que eu sou bom de resolver. E normalmente nós somos bons em resolver aquilo que para a gente passa batido. Uhum. Aí eu falei assim, ó, faz o seguinte, vai na sua família, nos seus amigos, e pergunta assim, o que você vê como característica aí? Ah, poxa, sei lá, você organiza muito bem eventos.
Pô, mas eu não fiz nada. Eu só ajeitei aqui uma coisa e outra, porque para você é tão É natural natural, né? fazer que você nem não consegue nem identificar um esforço que você está precisando empregar para realizar esse tipo de atividade. Muitas Então, eu. pessoas. Uhum. Pode continuar. Depois eu Não, falo. é concluir, assim, é buscar saber qual que é esse problema, no que eu sou muito bom fazendo. Muitas pessoas têm habilidades que elas não sabem, né? E eu até falo muito que a ideia de ter não sei se você concorda com isso também, né, Uhum, Hélio, mas a ideia de se a pessoa for possível, lógico, porque isso é ter investimentos e tudo uhum, mais, ter um mentor ou ter uma mentoria, né, para te guiar de alguma forma, uhum, para você, para poder ver os seus pontos fortes, uhum, ponto fraco, porque a pessoa de fora, às vezes, vê muito mais da gente do que a gente mesmo. uhum, Funciona como uma consultoria, é aquilo que eu falo, até falei dei um tema desse na live de uhum, ontem com a Renata. O consultor, né, que foi contratado para fazer a consultoria na empresa ali, ele chega e vê aquele tanto de uhum, defeito. E as pessoas que são mais antigas falam assim: "Como é que esse cara acabou de chegar, já vem dando pitaco nas coisas?". Não, porque o olhar de fora acaba uhum. enxergando com mais facilidade. As Sim, pessoas sim. que estão lá dentro, e você, por exemplo, já tem Uhum, a vista viciada, uhum. as ações já entraram aí no seu subconsciente, você faz Sim, pensar. Então, às vezes, você não se vê como uma pessoa capaz de certa coisa, sim. né. É, eu costumo. Perdão, pode concluir. Tem muita gente desperdiçada por aí, Sim, porque não destacou aquelas habilidades que ela tem, que é a ideia do seu autoconhecimento, saber inicialmente o que você faz, né. exato. Eu costumo usar o termo que a gente não consegue analisar o rótulo quando a gente está dentro da embalagem. Então, por isso é muito importante ter uma pessoa, uma visão de fora para isso. E também é muito comum, eu não acredito que tenha pessoa errada. Eu sempre digo que tem a pessoa certa, talvez esteja no lugar errado. Às vezes é até a pessoa certa para o lugar certo, mas talvez ela não esteja no momento, às vezes ela está passando por alguns desafios pessoais, e isso acontece, é natural com todo ser humano, que impactam, que dificultam a performance dela. Então é muito importante e ter mentores, né, Wagner? Hoje em dia a gente está tudo muito acessível, tá? Eu consumo bastante podcast, consumo bastante conteúdos aqui, como que você está produzindo. Parabéns pela, né, semanalmente está aqui trazendo pessoas. Então, hoje é muito fácil identificarmos algumas pessoas como mentores, né? A pessoa já chegou lá. O que ela fez para chegar lá? E nada contra, mas assim, eu também utilizo, faço uso de redes sociais, faço uso de Instagram, mas a gente tem que dosar um pouco mais isso, né? Então, buscar ter essas referências, buscar ter esses profissionais, e o principal, tá, Wagner? Tem que estar disposto. Tem que estar disposto. Eu digo isso pelo seguinte: pelo meu LinkedIn, eu acabo tendo muitas pessoas que me adicionam, né, pelo cargo, pelo tipo de empresa, uma empresa que está sempre com vagas em aberto, então é natural as pessoas me procurarem. E às vezes me procuram: pô, você poderia, eu estou com dúvida nisso, você pode, podemos bater um papo? Assim, lógico, vamos conversar. E quando eu entro, as pessoas, não estou generalizando, mas eu estou trazendo um ponto para que a gente tenha um cuidado quando conseguir um movimento como esse, que querem respostas prontas. Elas não querem ter o esforço. Eu estou com um caso recente no LinkedIn mesmo, a pessoa me abordou e começou a contar um monte de história triste, e eu falei assim: não, vamos fazer o seguinte, eu vou marcar um horário com você, marcar um ponto online, e vamos conversar, deixa eu entender. E aí, história triste, eu falei assim: fulano, assim, eu, eu não estou interessado em ouvir tua história triste. Assim, você falou para mim que está com dificuldade de conseguir emprego, certo? Qual que é o seu objetivo aqui? Conseguir a recolocação. Enquanto você não se desfizer disso que está te machucando, você não vai conseguir emprego nenhum. Ah, mas na entrevista eu não falaria isso. Eu falei assim: claro que falaria, você acabou de me conhecer e já está me contando tudo isso. Então você precisa se preparar. Você precisa primeiro se cuidar, fortalecer
sua mente, fortalecer seu psicológico, para você, porque assim, história triste, eu uso muito isso, eu só contrato porque eu tenho um problema para ser resolvido. Eu não contrato ninguém para ajudar ninguém. E eu falo isso com pesar, porque eu já contratei gente para ajudar e me lasquei várias vezes. E a gente aprende com o É tempo, a gente normal. aprende com o erro. Já aconteceu com você, Wagner? Já, isso é Contratar para normal. ajudar? Isso é normal. E a O gente que se frustra. o que as pessoas não enxergam também, tipo assim, igual esse caso seu, é Aham, que ela não vai falar, ok, ela não vai falar, vamos supor que ela não vai falar, só que ela demonstra. E o isso. entrevistador, gente, são psicólogos, eles Uhum, entendem da forma de pensamento, da forma de expressão, uhum. são pessoas diferentes, às vezes não são psicólogos, mas são especialistas. Sim. Então, assim, o nosso, aquela frase, o que o corpo fala, e fala mesmo, gente, isso é Uhum, fato, a gente demonstra insegurança, demonstra instabilidade, uhum. demonstra, então a gente tem que estar realmente preparado, né, então não é simplesmente uma dica, né, o que às Exato. vezes o cara está precisando, essa pessoa está precisando, até desculpa se eu estou sendo até exagerado, Uhum. mas é de sessões de terapia, por De exemplo, para terapia, porque, sim. gente, eu não tenho vergonha, hoje eu tive sessão de terapia com psicólogo. Aham, Eu faço aham. psiquiatra, 3 em 3 meses, psicólogo Uhum. toda 15 dias. Eu tô lá, Perfeito. entendeu? Eu E é comecei a fazer psicologia porque eu tive uma experiência muito boa com uma terapeuta e isso foi impactante para a minha carreira. Então, assim, se eu estou com dor no joelho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no médico, tenho que fazer fisioterapia, e a mesma coisa com a nossa mente. Então, esse ponto da empregabilidade, ele é um tema muito sensível, tá, Wagner? Porque quem está na ponta precisando, às vezes ela está desesperada, que ela precisa pagar um aluguel, precisa pagar uma conta, precisa colocar comida na mesa. Só que acaba que eu lido com isso há tantos anos que eu falei assim, cara, faz isso e isso, cumpra esses passos que você vai conseguir. E muitas das vezes a pessoa entra no looping, entra no desespero, aí pega qualquer coisa e fica 2 meses numa empresa, 3 meses em outra, 2 meses em outra. Aí já respondendo, né, a pergunta também, não é legal você ficar pulando de emprego para emprego. A gente sabe que pode acontecer. Agora, nos últimos 10 empregos que você trabalhou, você ficou, não conseguiu ficar mais do que 6 meses em nenhuma empresa. Aí é o tal do autoconhecimento que a gente estava falando ainda agora. A gente falou, o que eu posso fazer para melhorar? Será que o problema está sempre externo, não está em mim? Então, são alguns pontos importantes. bacana. Assim, só deixar bem claro o pessoal que está aqui, gente, você trabalha com projetos, por exemplo, não é o seu caso, tá? Sim, Porque sim. projeto, assim, a gente é contratado para o projeto, então nós vamos realmente mudar de empresa constantemente. E aí Isso eu é vou dar uma dica, Wagner. Tem uma aham, forma de se colocar, tem uma forma de você colocar isso no currículo sem parecer que que está você mudando. está mudando de emprego constantemente. Então, a dica que eu dou é você colocar, provavelmente, se a pessoa trabalha por projeto, ela tem um PJ, ela Sim, tem uma prestação de serviço. Então, ela vai colocar lá, consultor de projetos, período, né? A gente está em 2024, sei lá, de 2020 ao período atual, projetos executados. E você faz um briefing ali dos projetos que você não por empresa, né? trabalhou, e não por empresa que aí fica lá, uma empresa 2 meses, uma empresa então, uma Sim, forma de você trabalhar, colocar no seu currículo, e pelo contrário, isso demonstra que você tem uma constância uhum, absurda. A pessoa está há 4 anos, em 4 anos ela trouxe essa relevância para essas empresas, participou desses projetos, isso é uma informação incrível que precisa constar no seu currículo. sim. Isso mesmo. Aí o seguinte, tá, ô Hélio, indo para um outro lado, o pessoal Uhum, gosta muito de dicas aqui, né? uhum, Assim, muitas mudanças aconteceram, falamos de sim, tecnologia aqui. eh, Quais são as características, tá, habilidades que as uhum, empresas mais buscam no uhum. candidato de hoje, tirando a parte tecnológica? Quais Tá. habilidades? São hard skills, são soft skills? Uhum. O que que é mais importante hoje? Eu vejo que é uma combinação de vários fatores, tá? Agora, fatores importantes: estar aberto para aprendizado, busca contínua de conhecimento, querer crescer,
E querer crescer é mais do que falar que quer crescer. É demonstrar com atitudes, demonstrar no dia a dia o que você está fazendo para alcançar, para almejar esse crescimento. Então, eu vejo que são muitas essas características. Proatividade, aprendizado contínuo, aprendizado constante, visão. Quando a gente fala visão de dono, eu não estou falando visão de dono de uma forma genérica. Se você está numa empresa, meu primeiro emprego foi numa padaria. Eu fui caixa de padaria, meu primeiro emprego. Era o melhor pão do bairro. E aí de alguém falar que não era o melhor pão do bairro. E eu defendia com unhas e dentes que era o melhor pão do bairro. Eu tinha 17 anos de idade. Então, se você trabalha em qualquer ambiente que você não acredita, pula fora. Não é para você estar ali. Agora, se você acredita, se você está bem com a empresa, você está satisfeito com o ambiente de trabalho, essa visão de querer fazer o negócio acontecer, querer impulsionar, buscar resolver problemas. Qual que é o problema que a empresa tem hoje que precisa ser resolvido? De novo, toda empresa tem um problema para ser resolvido. Então, qual é o problema da sua empresa hoje? Além das atividades que eu faço, a empresa tem algum projeto desafiador? Deixa eu entender esse projeto. Será que eu consigo contribuir com esse projeto? Às vezes é de uma área completamente diferente. Isso é uma coisa que toda empresa quer. Todo empresário quer, todo gestor quer, todo líder quer. Ah, mas eu não vou fazer porque eu não sou pago para isso. Então, É isso que eu ia te perguntar, que eu ouço direto isso. tá, desculpa, eu não consigo nem me comunicar com essa pessoa, assim, não está completamente fora. Vai ter uma carreira medíocre, né? Não vai conseguir desenvolver. É importante que você tenha, e aí, assim, se tiver alguém aqui que, poxa, machucou aqui no coração, é para doer mesmo, porque a gente tem duas opções. Ou a gente cresce ou a gente vai estagnar. Isso como empresário, como profissional, em qualquer área que a gente venha atuar. A gente precisa crescer. E aí, quando a gente falou de empregabilidade, a gente vai fechar essa linha, tá? Quando a gente falou de empregabilidade, sobre estar sempre de olho no mercado, o que vai fazer um profissional buscar um mercado? Poxa, eu tenho essa visão de crescimento, eu estou buscando, eu estou interessado, estou alinhado com a empresa, e existem dois momentos que ou a empresa manda o colaborador embora, ou o colaborador pede demissão. O colaborador já deu tudo que tinha para dar. Tudo, tudo. Quando ele entende que a empresa não tem mais possibilidade de fornecer para ele aquilo que ele busca enquanto crescimento, está na hora dele olhar para o mercado. Dele buscar novas oportunidades, né. Buscar novas oportunidades. Eu tive essa conversa num dos empregos que eu tive, eu fiquei 5 anos nessa empresa. E eu busquei, tem algum projeto, como é que tá? Não, é o mesmo projeto. E aí eu fui lá e fazia o mesmo projeto com afinco e aí conseguia melhorar um ponto. Sabe, numa corrida que a gente tem que Uhum. melhorar fração de segundos? Quando a gente está trabalhando em alta performance, às vezes é fração de segundos que a gente precisa melhorar. E aí você vai melhorando, vai melhorando. Chegou num ponto que o meu momento de carreira estava maior que o momento da empresa, não que eu fosse maior que a empresa, de forma alguma, mas o meu momento, a empresa não tinha espaço para me acomodar, e eu busquei mercado. E a mesma forma acontece quando a empresa olha para um colaborador e entende, olha, acho que não cabe mais aqui, que a empresa está olhando, a empresa está, olha, eu quero você aqui, e o colaborador não consegue chegar. Tem um termo, eu tive muita dificuldade de entender esse termo, até que eu usei ele uma primeira vez e fez muito sentido. Que mandar embora, né, promover para o mercado é um ato de amor, porque você está dando a oportunidade para essa pessoa continuar se desenvolvendo. E às vezes ela estagnou na empresa. Então, eu fechando esse ciclo, é importante que o profissional busque sempre crescimento, conhecimento,
proatividade, qual que é o problema que eu posso resolver hoje, qual que é o projeto que eu posso ser inserido, que vai agregar valor. A gente fala muito hoje do over-delivery. O que eu posso fazer a mais? E, cara, fazer o dia a dia, ninguém está prestando favor para ninguém. Assim. A empresa, a mesma coisa, pagar em dia é algo demais uma empresa? É o mínimo, é a obrigação dela pagar em dia. O colaborador, é o mínimo que ele tem que fazer é cumprir com as metas, é cumprir com a rotina, é cumprir com o trabalho. Quando ele vem para cá, aí é que ele consegue dar saltos maiores, seja na própria organização, seja em outras empresas. Aqui mesmo, dentro do próprio Grupo Atua, nós temos casos de pessoas que entraram como estagiários e se tornaram sócios do grupo, se tornaram sócios da empresa. A gente tem uma colaboradora que entrou como recepcionista, hoje está como analista, está assim, desenvolvendo a carreira dela. A cada ano que passa, a gente vê essa evolução, ela tem chance para crescer. Então, isso é um ponto importante de ter esse alinhamento constante entre equipe, né, entre colaborador e empresa. Eu assim, na minha carreira, na minha vida profissional, eu sempre busquei fazer o a mais. Eu sou muito assim, eu gosto de estar antenado com as coisas ali, vendo o que está acontecendo. Já participei de grupo de gestão, quando eu morava em Contagem, né, eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro em Araxá hoje, mas eu trabalhei em muitas empresas na região. A última que eu trabalhei lá em Contagem, antes de vir para Araxá, eu trabalhei no grupo de gestão dela, era um grupo de voluntários profissionais da empresa. A gente trabalhava o clima organizacional junto com o RH da empresa. Então a gente trabalhava, fazia ações, era bem interessante, bem bacana, e a gente cresce com isso, né? Fui voluntários também fora para outras instituições externas. Na última que eu trabalhei aqui agora, foi até uma coisa interessante, assim, eu via que a empresa é gigante, muito antiga, então eu vi que o setor, por exemplo, era um setor que lá dentro era unido, mas depois ninguém se via mais. Criei ali eu cheguei na empresa, depois uns 2, 3 meses de empresa, eu fiz a festa junina do setor de engenharia. Então foi o setor inteiro, mais de 60 pessoas ali, o pessoal: "Nó, que bom, que maravilha, pá". Então assim, faça o seu toda empresa que é disposta a isso? Não. Às vezes a empresa não quer que você faça mais do que você foi pago para isso. E tudo bem, né. Vai ter empresa assim, vai achar que você está querendo aparecer, vai achar que você está querendo destacar para poder tirar lugar de certas pessoas, alguns vão achar que você quer puxar tapete de algum, mas não é, gente, seja você, seja espontâneo, né. E busque fazer aquilo que o Hélio falou, o a mais. O que a mais eu posso contribuir? Não é pegar o trabalho do coleguinha para fazer, não é isso. Né? Só para linkar com a fala anterior que eu tive, Wagner, você falou assim, vão ter empresas que não querem esse a mais. E lembra que eu falei que não tem pessoa errada na empresa, existe a pessoa certa no lugar errado. Então, vão ter pessoas, e nem todo mundo faz parte, vai ter essa visão do over-delivery. E não é para ser todo mundo assim, a gente sabe disso. Então, vão ter empresas que vão ser perfeitas para esse perfil, como você acabou de dizer. Provavelmente você já deve ter tido alguma experiência, assim como eu também já tive, mas eu não me enquadro numa empresa como essa. Eu acho que eu ia tacar fogo lá dentro, assim, eu ia fazer uma revolução. Mas existem empresas assim. Existem empresas que vão comportar. Está errado? Não tem certo ou tem errado. Por isso que é muito importante saber qual que é o problema que eu sou bom em resolver. Qual é o meu, o que eu conheço sobre mim? Eu tenho um grande amigo, ele, quando nós éramos estagiários ainda, e aí a galera de estagiário era uma empresa grande, eu não, eu quero ser gestor, eu quero ser não sei o quê. E aí, Igor, eu quero ser especialista. Mas como, Igor? Olha como ele é uma pessoa, assim, ele para mim é uma referência, assim, uma referência. Eu quero ser especialista, cara. Essa vida de gestor que eu vejo aí, o pessoal tudo muito doido, não dorme direito, trabalha pra caramba, fica depois do horário. Eu quero me especializar numa área e ser muito bem naquilo. E Wagner, ele trabalha hoje numa das maiores empresas do segmento, né? Eu não vou abrir aqui de atuação. E performa muito.
como especialista, como aquilo que ele já sabia como estagiário que ele queria fazer. Lógico que ele trabalha bastante também, hoje com outro nível de maturidade, ele sabe que não tem essa coisa de trabalhar pouco ou trabalhar muito, mas ele não queria ser gestor. Ele falou, eu não quero me especializar numa área, encontrar o meu bloco aqui de atividades que eu sou muito bom, porque, né, para ficar claro aqui, quando a gente se torna nível de gestão, a gente passa a ter um conhecimento mais generalista. E quando a gente está no nível de especialista, a gente tem um conhecimento mais profundo sobre uma determinada área, uma determinada atividade. Quem é melhor que quem? Ninguém é melhor que ninguém. Então é tão importante ter o especialista quanto ter o generalista, o profissional com perfil de gestão e de liderança. De novo, autoconhecimento. Isso aí. Ó, Hélio, tem assim, eu fico tentando, querendo falar também aqui, mas eu tento dar eu ligo, Não, por favor, você está trazendo muita cortar coisa aqui. custar as minhas. Então, assim, eu até tive uma história, né? Agora, na última empresa que eu trabalhei, de carteira assinada, depois Uhum, de 2018, eu resolvi ir para o mundo digital, né? uhum, Conectar pessoas que querem compartilhar com pessoas que querem aprender e por aí vai. Mas, assim, a última empresa que eu trabalhei foi uma coisa que, a partir dali, eu vi que não estava alinhado com o meu interesse de crescimento, uhum, desenvolvimento, né? Eu busquei, as empresas, muitas delas têm os seus planos de treinamento, e ela tem seu plano de treinamento e tal. E quando eu entrei na empresa, a empresa tinha na proposta, né, fazer uma pós-graduação. E pós-graduação pode ser uma pós, uhum, pode ser um mestrado, pode ser um doutorado. Isso é pós, uhum, certo? uhum, Eu já tinha uma pós quando eu entrei. Então, depois de 4 anos de empresa, eu falei assim: agora eu quero fazer minha pós. Porque não tem prazo, você tem direito a uma pós, uhum, uhum, caso, né, eu pedi e recebi uma mensagem do meu chefe. uhum, Nós avaliamos e verificamos que você já tem o conhecimento suficiente para trabalhar nessa empresa. Então, a uhum, sua pós foi negada. Falei assim, pô, né? Isso me deu um banho de água uhum. fria. Isso acontece muito nas empresas. Como é que você vê essa parte da empresa investir no treinamento Uhum. do funcionário? Eu vejo que é importante que a empresa ela tenha clareza daquilo que ela quer, tá? Então, por exemplo, eu não sei se nessa empresa que você trabalhou, se tinha ali uma cultura de avaliação de desempenho, por exemplo. Porque quando a empresa ela tem uma avaliação de desempenho, você vem constantemente, é uma forma de monitoramento anual ou semestral para a empresa ir calibrando. Olha, Wagner, para o seu desempenho está muito bom aqui, poxa, você está performando muito bem. Legal. Qual que é o próximo passo para o Wagner? E o que o Wagner precisa fazer para ir para o próximo step? Então, eu não sei se essa empresa ela tinha ali uma avaliação de desempenho ou não. A gente sabe que falando de um modo geral, poucas empresas têm, não só as empresas de pequeno e médio porte, as empresas de grande porte também, ou às vezes fazem sem tanta estratégia. Mas o principal é, poxa, por que negou? Assim, Na, vocês estão olhando para mim pensando em qual direção? na realidade, foi um caso específico diferente, Uhum, porque é o seguinte, na proposta, era assim, ó, se fosse de uma área para o uhum, seu desenvolvimento, o curso é 100%, né? uhum, Era um curso de liderança, tá? tá, Que eu não tinha ainda expertise nem nada. Mas assim, se não fosse da área, poderia ser culinária, por exemplo. uhum, A empresa paga 50%. Isso caramba, é o contrato. Ela dava uhum, 100% para um curso que está ligado à empresa, à área de trabalho de uhum, atuação, e 50% ela pagava, o resto você descontava do salário, sim, né? E poderia ser qualquer outra pós-graduação. Então, uhum, essa era a proposta inicial. Então, foi uma coisa uhum, que chegou com um banho de geografia para mim, né? entendi, Porque foi cortado literalmente os dois uhum, casos. caramba, Ok, que eu tenho expertise para trabalhar na empresa, concordo, aham, bacana. Mas, e aí? E a proposta que foi me feita? Isso acontece muito, sim, né?
das pessoas, né, eu deixei por um bom tempo, tal, mas Uhum. o contrato é contrato e é vitalício, né, até você estar na empresa. Mas assim, foi só quis trazer um exemplo, que a Sim, gente às vezes fica desanimado, por algum motivo, que às vezes sim. seja, eh, bobo, às vezes seja mas a gente fica desmotivado, fica desmotivado. Bobo pra quem, né, Wagner? E não tá e não é e por isso você tá aqui hoje. Então, Sim, sim, o que que despertou essa ação dessa empresa, despertou para você fazer outros movimentos e você está aí transformando aí o mundo, transformando o mundo da educação. Então, é exatamente aquilo. Você ficou grande demais para aquela empresa. Se ficou grande, o que que você fez? Você saiu. E sim, está aí fazendo um trabalho incrível, né, de conteúdo da Digital Edu e é o ciclo de carreira mesmo, assim. sim. Eu vejo com muita naturalidade, não que esteja certo ou que esteja errado, mas eu vejo com muita naturalidade o movimento que você fez. Que bacana. Eu sempre gostei de contribuir com as pessoas, sabe, às Uhum, vezes, eu penso às vezes no retorno financeiro das coisas. uhum, Pessoas muita gente já vai entender o que eu estou falando aqui, que já segue aqui, já precisou de entrar em contato comigo, e tal. Então, assim, eu gosto de contribuir, eu gosto de colaborar, eu entrei nesse movimento porque os meus alunos, quando eu era coordenador da universidade uhum, aqui do curso de engenharia, eu vi as dores dos estudantes. Eu uhum, inicialmente entrei para ajudar a atender estudantes com congressos online, né, e uhum, fizemos aí o maior congresso online de gestão de projetos, que é o CONAGP. E hoje não é só estudante, tem 30% de estudante, 70% de profissional. Mas eu sempre gostei dessa ideia de ajudar as pessoas que estão ao meu redor, né, então uhum. isso foi uma das coisas que, também me incentivou a fazer fala, a focar e não querer voltar mais ao Uhum. mercado de trabalho. Isso foi uma opção minha. É um mercado tradicional, né? Mas falando para as pessoas aqui, nós estamos falando de carreira, gente, eu estou falando aqui de empreendedorismo, mas lembre-se de uma coisa, nem todo mundo que é profissional vai ser um bom empreendedor, tá? Sim. Tomar muito cuidado, porque "Ah, não, eu quero sair porque eu quero trabalhar menos", né, velho? Vamos dizer, Olha, é a pior coisa que você tem para fazer, é sair de se você quer trabalhar menos, não empreenda. é isso aí, completamente, né. É. E assim, não sei se você chegou a finalizar a sua fala? Eu Sim, acabei sim. invadindo aqui, foi, né? Não, foi. Na verdade, o exemplo que você trouxe, ele fechou totalmente aí o tema, né? Os exemplos que você trouxe foram perfeitos, pertinentes. Bacana. Agora para a gente poder fazer aqui, eu vou até, deixar eu preparei várias perguntas aqui para Uhum, você, né, para a gente fazer o fechamento aqui, aqueles profissionais que buscam crescimento, né, como que eles podem identificar uhum, áreas de desenvolvimento pessoal? Existe alguma algum treinamento, uhum. alguma prática, alguma coisa que eles podem saber para poder saber o fato do autoconhecimento que você falou aí, né. Como que Sim, eles sim. podem, saber, né, quais são aqueles pontos que eles precisam desenvolver, aqueles Uhum. que precisam melhorar, aqueles que eles precisam, eh eliminar, tem todos os pontos, né. Sim. Existe uma ferramenta poderosa que se chama feedback, tá? Então, seja dentro de uma organização, seja dentro da sua casa, dar e receber. Falando que a gente tem dado muitos treinamentos aqui, a gente está nessa fase exatamente aqui dentro do Grupo Atua. Então, dar e receber feedback é uma ferramenta muito importante. Existem algumas ferramentas, como a metodologia DISC. Hoje em dia, se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão encontrar algum site que vai te dar um relatório gratuito, e aí você tenta entender ali, ou até buscar um profissional que possa te dar uma devolutiva. É, eu não tenho acesso ao DISC, eu não tenho. É feedback, assim. Peça um feedback para as pessoas que estão próximas a você. Peça um feedback para as pessoas que te conhecem há muito tempo, as pessoas que te conhecem verdadeiramente. Então, eu iria do mais simples, que é conversar. E até quando a gente. Vou dar um exemplo, se a gente fizer. Quem quer que faça aí
utiliza uma ferramenta de assessment como DISC ou qualquer outra, vai te dar um relatório assim, poxa, caramba, eu descobri que eu sou isso, que eu sou aquilo, aí você vai contar para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, você precisou fazer um teste para... Eu já sei disso há muito tempo. Então, ouvir feedback, pedir feedback para as pessoas, pedir feedback para as pessoas certas também, isso é fundamental. Eu vejo que é uma ferramenta que vai ajudar muito nesse processo de autoconhecimento e trabalhar a escutativa. Porque às vezes a gente quer ouvir feedback, mas a gente não está preparado, a gente quer ouvir elogio. Então, eu quero ouvir Isso. verdadeiramente um feedback. Eu preciso entender aqui alguns pontos, eu estou num processo de autoconhecimento. O que você me diz de pontos que você considera como uma característica muito positiva mesmo? Me fala um pouquinho, conte exemplos. Deixa a pessoa falar. Agora, tem algum ponto que você acredita que eu possa melhorar? Você consegue trazer 3 pontos e aí você fala, deixa eu pensar, não sei. Então, perguntar mesmo, buscar um mentor, buscar uma pessoa mais experiente. Quem já chegou lá? Onde é que eu quero chegar? Quem já chegou lá? Eu tenho alguém na minha família que já tenha chegado lá? Eu tenho alguém no meu trabalho? Eu tenho alguém próximo a mim? Um grande gestor que eu tive, ele não era meu gestor direto. Uhum. Eu não tinha relação de trabalho com ele, mas era um profissional que eu admirava muito e qualquer oportunidade que eu tinha de tomar um cafezinho com ele, de Você esbarrar ia, né? no corredor, eu ia lá e a gente conversava. E eu lembro verdadeiramente que ele falava muito, E tinham pessoas que às vezes ele chamava para conversar, que falavam assim, ai meu Deus do céu, lá vem o fulano de tal. E eu falei assim, poxa, o cara absorve o que ele está para te dizer, ele quer te ajudar, ele quer te desenvolver. Então, buscar ouvir essas pessoas mais experientes, buscar um mentor. O mentor pode ser o pai, pode ser... E quando eu falo mentor, eu não estou falando de alguém que se tem graduação, se não tem graduação, se é formado, se não é formado, pessoas mais experientes, pessoas que podem, sem dúvida, agregar e ouvir. Tipo assim, gente, e faça isso realmente, esquece ego, Uhum. esquece, tudo que você sabe de você, né. Uhum. Porque aquilo que o Hélio falou, se você já faz a pergunta não querendo ouvir a resposta, não vai adiantar de nada. Agora, se uma pessoa, 2, 3 pessoas falam no mesmo ponto que você precisa melhorar, opa, é um ponto de atenção, aquilo que eu Sim. achava que era bom, não está sendo tão bom assim. E Uhum. pode acontecer isso. Então, é aquela ideia da escuta ativa, né, escuta realmente o que a pessoa Uhum. tem para falar, e não vai perguntar às vezes, por exemplo, para sua mãe, para o seu irmão, que você sabe que não vai te falar a verdade, porque não quer te magoar, Uhum. É né. importante saber para quem vai perguntar, né? Isso mesmo, porque senão não adianta, né, fala assim: "Não, você está Uhum. bem, eu vejo você como", porque às vezes a família da gente vê a gente, só o lado bom, né. Muitas vezes Uhum. reclama do que aconteceu, mas eles pegam as dores suas, não as dores de quem entra. Sim, Então é sim, assim, é um colega de trabalho, uma pessoa que sim. você já desenvolveu, algum projeto, Uhum. saber aí, e de preferência busque profissionais também que possam. E a minha pergunta aqui é: como é que o grupo Atua pode ajudar essas pessoas que estão buscando recolocação, Uhum. um novo emprego, estão há muito tempo no mercado de trabalho, como é que o grupo Uhum. Atua pode fazer, esse apoio? Bacana. Dentro do Grupo Atua, uma das verticais de negócio que nós temos se chama Atua Seleção e Desenvolvimento. Então, nós temos centenas de vagas abertas. Basta acessar lá o nosso site, que é o grupoatua.com.br, vai ter lá a vertical do recrutamento e seleção, que é Atua Seleção e Desenvolvimento. Só clicar na aba Vagas, Candidatos. Aí você vai ver ali todas as vagas que a gente tem aberto. E aí é importante, aí já que algumas dicas de currículo, se cadastrar, por exemplo, hoje nós utilizamos algumas plataformas também, então quanto mais bem preenchido o seu currículo for, mais chances você tem de ser chamado, até porque às vezes a gente coloca uma palavra-chave, né? Faz a tal da pesquisa booleana, para quem não conhece pesquisa booleana, a gente coloca ali entre aspas as palavras-chave que a gente precisa ter num currículo, e aí essa pesquisa ela vai procurar no currículo do candidato exatamente aquela palavra. Então, de novo, não é para inventar atividade, não é para inventar
colocar coisas que você não fazia no seu currículo. É ser verdadeiro, colocar a verdade ali, porque você vai conseguir algo que vai fazer sentido para você e que você vai entrar numa empresa que tenha um problema que você vai saber resolver. Porque às vezes a gente quer dar uma ali e entrar numa... Cara, eu sei fazer. E a gente tem um monte de meme aí engraçado hoje que fala muito sobre isso. Então, pode acessar as nossas plataformas, seguir a gente nas redes sociais. A gente tem postado bastante conteúdo ali de vagas. A gente está no movimento ainda de trabalhar mais conteúdos para a educação também, para falar sobre carreira, sobre empregabilidade. Então, seguir a gente e acessar as nossas vagas, que tem hoje no Grupo Ator, deve ter umas 200 a 300 vagas em aberto, olhando para todo o Brasil. Que ótimo. Tem uma assim, eu posso passar um tempinho do horário, ô Hélio? Você está Fica à muito vontade. pode? Porque tem uma pergunta aqui, até Uhum. eu gosto de responder o pessoal. O Pedro Dias está colocando aqui: "Que ótimo, estou insatisfeito com o meu trabalho e querendo Uhum. buscar uma nova empresa. Uhum. Fiquei muito tempo sem correr atrás. O que Uhum. você indica fazer primeiro? Quais são as dicas que você pode nos dar para quem está nessa mesma situação?" Trabalho na área de projetos, inclusive até aí Uhum. da área que eu falei, né, durante a bate-papo. Bacana, bacana. É importante, eu gosto de usar uma matriz que ela diz o seguinte: por que eu quero sair da empresa atual? O que que eu espero de uma outra empresa diferente do que o que eu tenho aqui? Por que essa pergunta é muito importante? Você está numa posição privilegiada. É Pedro o nome? Pedro, né? Tá. Pedro, você está numa posição Pedro privilegiada. Dias. Pedro Dias, porque você está querendo olhar para o mercado, estando ativo no mercado. Por que isso é muito importante, Pedro? Se você não souber exatamente o que você quer de diferente, você pode ir para uma outra empresa e se deparar com os mesmos problemas que você tem hoje. Tá? Então, mapeie o mercado. Eu gosto de usar um quadrante que ele diz o seguinte: eu quero trabalhar numa empresa que é do mesmo segmento que o meu, fazendo o mesmo tipo de atividade. Esse é um quadrante. Então, quadrante 1, empresas do mesmo segmento que eu já tenho experiência, que eu estou trabalhando, e fazendo a mesma coisa, gerente de projetos. O cenário 2, eu quero trabalhar na mesma atividade que eu exerço hoje, ou seja, eu quero continuar na área de gestão de projetos, mas eu quero trabalhar num segmento diferente do que eu tenho experiência, diferente do meu segmento atual. Isso é um cenário 2. O cenário 3, aí a gente já começa a falar de transição de carreira. Então, os dois quadrantes de cima, eu não estou falando de transição de carreira. Os dois quadrantes de baixo, eu começo a falar de transição de carreira. Eu quero trabalhar num segmento diferente, mas fazendo a mesma coisa. E o terceiro quadrante, eu não quero nem trabalhar no segmento que eu tenho experiência, e eu também não quero mais trabalhar com gestão de projeto. Eu quero fazer outra atividade. É importante você identificar em qual quadrante você se encontra. Então, eu topo trabalhar no mesmo segmento e topo fazer a mesma coisa. Você vai listar as empresas potenciais para a sua busca de recolocação profissional. E cada quadrante desse ele vai gerar um plano de ação diferente. No cenário 2, eu quero continuar trabalhando na minha área, sou gerente de projetos, mas eu quero um outro segmento, sei lá, eu não quero mais engenharia, eu quero segmento de tecnologia, eu quero indústria, eu quero varejo. Você vai identificar e vai escrever. E a partir desse momento, você vai começar a pesquisar quem são essas empresas. E a gente hoje tem a ferramenta do LinkedIn, gratuito para todo mundo. E você começa a seguir a empresa, começa a seguir as pessoas. Lembra que eu falei do networking no início? Não é quem indica, é networking. Deixa eu olhar no meu Instagram, deixa eu olhar no meu WhatsApp, deixa eu puxar aqui na minha memória. Tem alguém que eu conheço, vamos supor que esteja no cenário 1. Eu mapeei algumas empresas que eu considero, cara, poxa, aquela empresa ali ela vai ter alguns problemas que eu consigo resolver, mas é diferente do cenário que eu estou vivendo aqui atualmente. Então, eu topo esse tipo de... e começo a escrever. Pô, caraca, o Wagner já trabalhou lá nessa empresa. Caraca, manda uma mensagem aqui só no Wagner.
Wagner, poxa, eu vi aqui que você trabalhou na empresa tal, e eu, cara, como é que foi a sua experiência lá? Como é que era o ambiente? Eu tenho experiência assim, assim, assado. Poxa, a empresa ela está indo nessa linha, e você vai começar a entender quais são as empresas que você quer trabalhar. E não a empresa que vai te achar ou que você está mandando o currículo de qualquer forma. Então, a dica que eu dou, né, resumindo, é você buscar fazer esse quadrante, tá? E entender em que momento você se encontra. Entender o momento que eu me encontro, entender o meu momento atual, eu vou listar algumas empresas. Listei essas empresas, eu vou fazer um trabalho ativo, me conectar com as pessoas de RH dessa empresa, me conectar com os gestores da área que eu estou buscando. Mensagem no LinkedIn, coisa simples, se apresenta. Eu estou olhando para novos desafios, gostaria de entender. Ah, poxa, eu não quero abordar porque eu não quero que as pessoas saibam que eu estou procurando emprego. Mas só de você seguir a pessoa de RH, você vai saber quais são as vagas que eles estão postando de forma constante, como é que é a cultura daquela, o que as pessoas que trabalham lá publicam sobre aquela empresa, o que a empresa publica sobre nas redes sociais dela. Então você começa a entender o que a gente tanto fala aí do tal do fit cultural. Eu tenho fit cultural com aquela organização, então eu vejo que esse é um bom caminho a ser seguido. Que maravilha, excelentes dicas, viu, Hélio? Fantástico aqui. Aí eu quero fechar aqui com um bate-bola, que é um bate-papo dinâmico. Eu vou te Uhum, perguntar e você pode falar o que você vier, que vier à cabeça a primeira vez. Não uhum, precisa justificar, caso você queira justificar, fique à uhum. vontade, mas pode falar, é bate-bola mesmo, tá? Tá bom. Habilidade indispensável para se adaptar e destacar no processo seletivo. Processo seletivo e dia a dia de trabalho, mas vamos lá, eu vejo que flexibilidade, porque quando a gente fala de adaptação, se eu não for flexível e no mundo que a gente vive hoje, com tantas mudanças e transformações, hoje é A, depois é B, depois é C, então ter flexibilidade é um ponto muito importante. Primeira coisa que você observa, não sei se pode falar, primeira coisa que você observa em um candidato. Olha, a primeira coisa, não me vem assim à cabeça, porque quando eu vou para uma entrevista, eu vou pensando num contexto. Aham, Tá? Eu não vou pensando num ponto específico. Agora, por exemplo, vamos do mais básico, né? A pontualidade, a cordialidade, é, fluência verbal, comunicação. Acho que são coisas assim bem básicas, mas é porque podem ter alguns processos que isso talvez sim, não seja tão importante. Mas eu sim. vejo que pontualidade, comunicação, fluência verbal, e aí eu não estou falando de ser extrovertido. Tem pessoas que são introvertidas que se comunicam de uma maneira encantadora e brilhante. Maravilha. Um erro comum em entrevista que as pessoas cometem. Tentar enganar, tentar mentir. Isso é um ponto que fica muito óbvio. Olha, para quem não sei se quem nunca entrevistou, por exemplo, eu nunca tinha aplicado prova na minha vida, né? Só fiz provas. E aí fica assim, caramba, o professor sabe todo mundo que está tentando colar, porque fica muito óbvio. A mesma coisa quando o candidato está tentando mentir numa entrevista. Fica muito perceptível. E por mais treinado que aquele profissional esteja, que aquele candidato esteja, o máximo que pode acontecer é ele conseguir enganar, entrar na empresa e ficar 2 meses, ficar 3 meses, ele Sim. não vai conseguir se desenvolver. Mas mentir é um dos pontos principais. Maravilha. Maior desafio para um profissional nesse mundo em constante transformação. Estar antenado e gerir tanta informação. Estar Boa. antenado e gerir tanto. Tem tanta informação que a gente tem que. Deixa eu centrar aqui nesse ponto específico, estudar ele, depois eu vou para outro, porque a gente é bombardeado de informação e de conhecimento o tempo inteiro. Maravilha. Uma tendência de recrutamento, né, da área que chegou para ficar. Uhum. Chegou já tem algum tempo e ela está cada vez mais se solidificando. A utilização de inteligência artificial para os processos seletivos.
Tá? Hum, Então, profissional de RH, atente-se a isso. A IA ela não vai substituir o profissional de RH, pelo contrário, ela vai liberar tempo para que ele consiga fazer mais coisas estratégicas. Então, eu vejo que usar a inteligência artificial dentro dos processos é muito importante, otimiza tempo, agora a gente tem que saber usar. O problema não é a inteligência artificial, o problema é como eu utilizo ela. Então, senão não vamos falar mal dela, a gente só precisa ter ali uma consistência e saber exatamente como é que vai utilizar. Como ela é muito nova, a gente está, de um modo geral, a gente está errando e acertando, errando e acertando. Então, eu vejo que é uma tendência que veio para ficar. maravilha, Hélio. Então você acredita naquela frase: Uhum. "Ninguém vai ser substituído pela IA, mas vai ser substituído por alguém que sabe usar IA". Completamente, assim, esse é um dos primeiros pontos. Ó, o que que a pessoa tem que fazer? Eu não preciso me tornar um desenvolvedor, mas eu preciso entender como é que eu faço o meu processo, como é que eu faço o meu trabalho ser mais rápido, ser mais dinâmico, como é que eu otimizo, como eu minimizo o erro. E dois é, 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 potencializadores disso, que vai nos ajudar a isso, é a inteligência artificial, e não só chat GPT. Chat GPT é Tem vários, uma né. ferramenta, existem várias outras que apoiam bastante. Que maravilha, Hélio. Passamos um pouquinho do nosso tempo aqui. Gratidão por você estar conosco aqui nessa edição do Carreira e Empreendedorismo. Uhum. Fica aberto para a gente falar futuramente de outros temas aí. Perfeito. Vamos bater um papo depois. Eu queria deixar aberto aqui agora para você falar, fazer as considerações finais, dar Uhum. aí os seus contatos para o pessoal poder entrar em contato, caso precise, e Uhum. despedir dessa turma maravilhosa e também das Uhum. pessoas que vão assistir as gravações. Depois, maravilha. Bom, Wagner, muito obrigado pelo convite, me coloco à disposição, todo o grupo atua. Pessoal, me adicione no LinkedIn, Hélio Carvalho, me procura lá, manda uma mensagem, tira uma dúvida, a gente pode marcar um bate-papo online sobre carreira, sobre qualquer outro ponto, e podem contar comigo, foi um prazer, e agradeço mais uma vez o convite, Wagner. Maravilha, Hélio, gratidão então, muito obrigado. Vamos bater um papo depois. Em nome da organização, deixo aqui a gratidão por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje, tá? E Maravilha, nos encontraremos nos próximos encontros, maravilha, Wagner. Muito obrigado ok? mais uma vez, uma boa noite a todos. Um grande abraço. Um abraço, Hélio. Tchau, valeu. Maravilha, gente. Tenho certeza que foram vários insights. Se você está vendo essa gravação também agora, você teve, espero que você tenha tido vários insights aqui. Se deixasse, a gente ia conversar até amanhã, porque é um tema que vai puxando, um tema puxa outro, né? E como eu falei no início, eu quero compartilhar com vocês aqui agora o link para vocês obterem o certificado de participação. Lembrando, todos os dias, logo após a live, logo após o webinário, na realidade, nós vamos compartilhar com vocês no chat, igual eu estou fazendo aqui agora, ó. Então, link para o certificado, ó. Vou colocar aqui no chat. Se ele não tiver clicável, copia e cola no navegador, tá? No mesmo navegador que você está usando para assistir, porque esse token é um token único que ele reconhece que você está logado. Se você não tiver logado, você não consegue utilizar, dá uma mensagem que você precisa estar logado na plataforma. E também, cuidado na hora de preencher o nome. Então, preenche devagar, corrige o nome direitinho. A gente pede isso, deixou o campo aberto no primeiro certificado que você pede, para que você possa colocar o seu nome da forma que você quer que ele saia no certificado. Ok? Porque as pessoas às vezes colocam o primeiro e último nome só, eu falei isso no início, coloca só o primeiro e o segundo, então, o elegante, assim, na minha visão, é que você coloque o seu nome completo ali no seu certificado, para você ficar mais pessoal, tá? E esse certificado, esse link, ele só é válido até a hora que eu fechar a live aqui agora. Então, se você for fazer daqui a 2 horas, não tem jeito, não adianta, porque o sistema já interrompe a emissão do certificado, tá? Então, vai lá, clica agora no link que eu coloquei aí. Se você preencheu ontem nos certificados de ontem, por exemplo, eu vi que tem pessoas que estiveram com a gente ontem, o nome já vai aparecer preenchido, não tem como alterar mais, tá? Se você, porventura, viu que você digitou errado hoje, alguma coisa de ontem, avisa a gente, entra no suporte técnico,
e manda uma mensagem que você vai ser atendido e a gente faz a alteração para você, mas não pode alterar o nome até por segurança. Isso mostra um pouco de até fizemos isso para que tenha mais credibilidade para as empresas, para as instituições de ensino, tá? Porque aqui é tudo validado. Então, o certificado que você vai receber, você vai preencher, vai dar ou enviar e já vai fazer o download do certificado, é automático. E ali você tem um QR Code. Você escaneou esse QR Code, vai abrir uma página e no certificado tem um código. Você vai pegar esse código, colocar no campinho do site e vai te falar se ele é válido ou se não é válido, tá bom? Então isso vai ser para todas as lives. Então se você é um estudante de uma universidade e precisa de horas complementares, avise os seus amigos de faculdade, tá? Que eles podem, além de adquirir conhecimento, obter o certificado também para ajudar na jornada educacional aí na sua instituição de ensino, que eu sei, eu já fui coordenador, sei que elas são obrigadas ali a ter a comprovação de horas complementares, né, fora da grade, tá? Vamos lá então, lembrando que amanhã teremos o nosso bate-papo sobre IA com o grande Werther Krause às 8 horas também. Na quinta-feira, falando de liderança, com o grande Antônio Muniz, vai entrevistar. Eu esqueci o nome dela aqui agora, uma participante, tá? Mas entra no site que você tem a programação completa ali. Na sexta-feira, temos o Manhã com Dados. Sexta e sábado é às 9h. Então, Manhã com Dados, na sexta-feira agora, com o grande Bergson Lopes, que é um programa semanal também, oferecido pela BLR Data. E no sábado, fechando a semana com chaves de ouro, o grande Ibson Cabral falando com a gente de agilidade. Então, espero que vocês tenham tido insights aí, tenho certeza que tiveram também. Daqui a pouquinho o vídeo vai estar disponível na plataforma, vocês podem reportar, ver de novo algum ponto que você deixou passar. Então, assista, todos os vídeos estão lá, todas as lives que já foram realizadas estão lá. Então você vai poder assistir à vontade. É um repositório para você poder fazer as consultas dos temas específicos, ok? Então, para quem fizer sentido, até amanhã. Para quem não for participar amanhã, pode ser na quinta, sexta, sábado ou semana que vem, nos encontraremos aqui de novo para mais conhecimento. Sucesso!